Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como fazemos de início, reiteramos aí aos nossos telespectadores, o escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, como você está vendo aqui, a Rua Santa Catarina, número 80, sala 12, no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. Também noticiamos aqui, como de costume, a doutora Luciana Mello, filho do Dr. Vanderlei, também advogada, mas que nas horas vagas, juntamente aí com seus parceiros de música, leva encantamento às solenidades aí de casamentos, festas. Se você tiver interesse, faça contato com a doutora Luciana através do 99967-6276. 99967-6276, doutora Luciana Mello. E por falar em contato, não esqueça de fazer contato conosco. Se você tiver interesse de mandar um alô para a gente, uma sugestão, um elogio, uma crítica, fica à vontade. Fale com a gente através aí do WhatsApp. Essa ferramenta que aproxima tantas pessoas, não é mesmo? Direitos e deveres, ponha lá no seu contato, na sua agenda. 98451-3033. 98451-3033. Será um prazer receber alguma mensagem, algum áudio de você. Muito obrigado antecipadamente. Eu vou dar uma dica de leitura hoje para os nossos telespectadores, aqueles que gostam da história do Brasil, tanto a antiga como a moderna, contemporânea, quem gosta da política, né? Porque a história é feita de política. Uma sociedade organizada, uma nação, um povo, não tem como não ter política. Porque a política é a própria administração, né? A própria vida, a própria convivência de um determinado povo dentro de um determinado espaço geográfico. Nós não podemos viver sem a política. Infelizmente, através dos tempos, a política não vem sendo muito bem utilizada em proveito da legalidade, da moralidade, do bem-estar da sociedade, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Mas como nós moramos no Brasil, o que nos interessa é o Brasil. E como eu gosto muito dessa matéria, eu sempre procuro ler sobre política, sobre os assuntos da atualidade, os assuntos que fizeram história na nossa política. A partir de hoje eu vou passar a recomendar alguns livros para os nossos telespectadores que, caso queiram conhecer mais profundamente um determinado momento da nossa história, um determinado assunto da nossa história política, possam fazer com mais tranquilidade, com mais paciência, tendo ali um instrumento de leitura, de conhecimento, de cultura, que é o livro. Então hoje eu vou recomendar para vocês esse livro aqui, este livro é do autor Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, como muita gente já sabe, foi um político, é um político, mas não está na ativa, brasileiro, deputado pelo Rio de Janeiro, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Num período muito complicado da história política do Brasil, que foi o período do impeachment da ex-presidente Dilma. Então, neste livro ele conta a história dos bastidores, por trás dos bastidores, por trás das cortinas, dos plenários, dos gabinetes, dos deputados em Brasília. Então, as notícias que chegam para o povo, muitas vezes, chegam filtradas, modificadas. Mas nesse livro, escrito por ele próprio, junto com a filha dele, a Daniele Cunha,
que também é deputada pelo Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, depois foi cassado, foi processado pela Operação Lava Jato, teve o seu mandato de presidente da Câmara Federal cassado, e o seu mandato cassado esteve preso em Curitiba, juntamente com outros presos da Operação Lava Jato. Hoje encontra-se em liberdade, aguardando recursos dos seus processos que ainda estão tramitando pela Justiça Federal, no Supremo Tribunal Federal. Tirando esse lado aí, não há de se negar a inteligência e a capacidade dele de contar essa história nua e crua para o povo brasileiro, de como aconteceu, por que aconteceu, de que forma aconteceu aquele impeachment que tirou a presidente Dilma Rousseff da presidência da República. E juntamente com essa história do impeachment, conta momentos anteriores ao impeachment, que levaram a que esse impeachment acontecesse. Por qual motivo? E narra fatos também correlatos do escândalo, né, que se passou naquele governo do Petrolão, né, daquele desmonte que fizeram com a Petrobras, aqueles conchavos com as grandes empreiteiras do Brasil que patrocinaram a corrupção desenfreada dos políticos naquela oportunidade, que todos foram alvo da Lava Jato, grandes empreiteiras, grandes construtoras. Conta também a atuação do Ministério Público Federal, daquela época, então comandada pelo Janot, né, pelo promotor de justiça, procurador, o Janot. Conta a participação do Supremo Tribunal Federal e de todos os ministros, em particular, que participaram de forma direta e indireta em todo aquele processo do impeachment e da Lava Jato. Um livro de mais de 800 páginas que conta uma época da história da política brasileira. Então, nós temos que conhecer a nossa história. Então, eu estou indicando esse livro aqui para conhecimento, para uma cultura política do cidadão que se interessa. Não tenho nenhum vínculo aqui de interesse de fazer propaganda do livro do ex-deputado Eduardo Cunha. Ele não me conhece, eu não conheço ele, então é fora de qualquer propósito desse tipo. É simplesmente de levar uma dica para os nossos telespectadores, de saber como as coisas aconteceram na realidade, contando essas coisas sendo contadas por uma pessoa que esteve participando dioturnamente naquele governo, naquela época do governo Dilma, depois no governo Temer. São coisas interessantíssimas e de arrepiar. E para uns até é bom tomar um sal de fruta, porque tem coisas aqui que embrulha até o estômago. E muitas das vezes o brasileiro não fica sabendo. São coisas que estão debaixo do tapete, debaixo da mesa, coisas que ficaram escondidas. Ele simplesmente abriu o jogo. Muito importante, esse livro já está com a primeira edição esgotada, já está aí, não sei em qual edição, e segundo o autor desse livro, vão vir outros livros dando prosseguimento a essa história aqui, não sei ao certo. Mas interessante essa parte da história política brasileira, que nós brasileiros muitas vezes ficamos sabendo das coisas de uma forma simplificada, filtrada, modificada, né? Temos segmentos da imprensa, televisão, jornal, que dão uma notícia da maneira que eles querem, deles que acharem que é melhor. Isso aqui nós vamos mostrar, isso aqui nós não vamos esconder. Infelizmente é isso que acontece.
E não é só aqui, né? É para todo lado, no mundo inteiro, a política interfere e está muito ali junto com a imprensa. Às vezes a imprensa contra, às vezes a imprensa a favor, às vezes a imprensa comprometida, às vezes não comprometida, e por aí vai. Então é interessante aí essa dica de leitura. Nós estamos passando aí por um momento muito difícil, como eu estou dizendo, na história política brasileira. Porque se não bastasse a pandemia, que como o próprio nome fala, assolou o mundo todo, e que agora, graças a Deus, graças às vacinas, às medidas que foram tomadas, estão perdendo aí, estão caindo os números de óbitos, contaminação, e vamos torcer para que isso chegue num patamar o menor possível. Já existe aí possibilidade da abertura total do convívio da sociedade, da abolir o uso das máscaras, e por aí vai. Esperamos que até o final do ano, né, os números sejam cada vez menores no que diz respeito à contaminação e ao número de óbitos do Covid. Mas esse Covid está deixando para a humanidade uma herança maldita. Não é aqui no Brasil somente, todo mundo. Países aí chamados de primeiro mundo estão passando por problemas seríssimos. Como eu disse aqui no programa passado, né, uma grande potência mundial, a Inglaterra, passando por problemas sérios de abastecimento de comida. Tem dinheiro, mas não tem comida para comprar. Abastecimento de combustível. Aqui o combustível está caro. Lá, além de estar caro, não tem. Está racionado. Problemas nos Estados Unidos também de ordem de inflação, de abastecimento. Na Alemanha, todos os países aí desenvolvidos. Não vamos nem falar dos países mais pobres, aqueles que sempre tiveram aí na linha da miséria, países da África, países de alguns lá da Indonésia, da Ásia. Estamos falando de outros países que a gente não esperava que nunca isso fosse acontecer. Os países ricos, chamados países de primeiro mundo, estão passando por problemas de inflação alta, desabastecimento, falta gênero alimentício, e quando tem, é caro. Então, essas coisas que nós estamos passando aqui no Brasil, com a alta dos preços, a inflação, a alta dos combustíveis, não é só problema aqui. Isso é para todo lado, todo mundo. Então não adianta querer, será que a China, que hoje é o maior país do mundo, em matéria de vender para o mundo inteiro e comprar do mundo inteiro. É o maior comerciante do mundo, é a China. É a que mais movimenta. Hoje já passou todo mundo, Rússia, Estados Unidos, não tem como. Hoje a China, na área econômica, financeira, comercial, a China manda no mundo. Todos estão aí tendo que comprar da China e querendo vender para a China. O que acontece? Aí vem a lei da oferta e da procura, põe preço para comprar no menor preço, para vender, aí põe um preço maior. E assim vai a chamada lei da oferta e da procura. A China está passando por uma crise energética com todo esse crescimento, aquela dinheirada que eles têm nesse mercado mundial, estão passando por crise também. Sem falar o problema lá do vírus, do Covid, mas é crise energética. Está faltando. É um país que precisa alimentar 1,5 bilhão de pessoas, de bocas para comer. E eles não têm comida suficiente para todo mundo. Então precisa dos grandes fornecedores de alimento. Um deles, graças a Deus, é o Brasil. Já que a gente volta.
Ok. Então, para encerrar essa parte aqui que eu estou falando da crise mundial, e para passar para um outro assunto aqui, então muitas vezes as pessoas procuram sempre colocar a culpa naquilo que está mais próximo, né? Ah, deu um problema, está acontecendo isso, aquilo outro. A culpa é do prefeito. Ah, mas aquilo, a culpa é do governador. Ah, a gasolina, o arroz, o feijão, a batata aumentou e está faltando. A culpa é do presidente. A culpa é do Bolsonaro. Então, mas lá na China a culpa é do Bolsonaro também? Lá na Inglaterra, com aquele problema que eles estão passando? Na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, a culpa é do Bolsonaro também? Então precisamos parar com essa história, o brasileiro precisa parar com essa história de empurrar para o que está mais próximo, ou então para aquele que ele não gosta. Então quem é a favor do prefeito não vai falar isso. Aí quem é contra, não gosta da oposição, a culpa é do prefeito. Aí do governador, mesma coisa. Aí não votou no governador, aí ficou ressentido porque o cara ganhou, aí não sei o quê. E qualquer coisinha que aconteça, a culpa é do governador. Então é fácil empurrar. E mesma coisa com o presidente da República, né? Então aquele que perde, infelizmente no Brasil, não torce para quem ganhou, faça um excelente governo, que com isso todo mundo vai ganhar. Não, tem que minar, botar pedra no caminho, botar armadilha de todo jeito para que derrube, para que aquele governante não consiga terminar o seu governo. O que vai acontecer? O país inteiro vai perder com isso. Daqui a pouco eu cito um exemplo para você. Nós aqui sempre falamos das tramitações, né, dos projetos de leis que são apresentados e votados na Câmara Federal, no Senado, no Congresso. E tem uma lá, uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei, chamado 05, que está dando um rebuliço danado, que atinge em cheio o Ministério Público, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, que são o grau mais elevado do Ministério Público. O que alguns políticos já estão querendo fazer com essa chamada, com esse projeto para modificar? Tirar o poder. O Ministério Público, ele é o encarregado das investigações no que dizem respeito de denunciar, de processar seja quem for, que fez alguma coisa contrária à lei. Desde as coisas mais simples, desde um furto até uma grande corrupção. Quem que analisa o fato e chega à conclusão que de fato aquele sujeito, aquela quadrilha, cometeu um determinado crime, delito, vários deles, e entrega aquilo para a justiça, querendo que a justiça abra o processo para que venha finalmente ser culpado e condenado. Então essa é a função do Ministério Público. Ele é o guardião da lei, ele é o que fiscaliza e ele é o que toma a frente da acusação. E o que está acontecendo? O Ministério Público, depois da Constituição de 1988, ou com a Constituição de 88, ele ganhou muita força. Praticamente virou um outro poder. Ele não é um poder, ele é um órgão de um poder, mas na prática eu entendo que o Ministério Público é um outro poder. E ele vem combatendo sistematicamente, com grande desenvoltura, com grande capacidade, todo tipo de crime no Brasil. E o que veio mais aparecendo foram a chamada combate à corrupção. Com aquela equipe que foi montada, vamos citar, por exemplo, a equipe que foi montada lá em Curitiba, pelos procuradores, que são os juízes federais lá daquela região federal do Paraná, de Curitiba, da 4ª Região Federal, o famoso equipe do procurador Dallagnol, uma equipe do Ministério Público, de procuradores, promotores, que foi eles que, em conjunto com a Polícia Federal, né, que a parte da investigação, das diligências eram feitas pela Polícia Federal, depois de tudo aquilo montado, eles ofereciam a chamada denúncia
ao juiz daquela área, que era o Sérgio Moro. Então, isso incomodou muito político, muitos políticos. E agora estão querendo tirar o poder do Ministério Público. Primeiro, vieram com aquela lei que passou, chamada Lei do Abuso de Autoridade, né? Que poderá ser praticado por qualquer agente de policial, com qualquer polícia, promotor, juiz. Então, querendo o quê? Engessar, né? Algemar, botar uma mordaça nessa fração de funcionários públicos que estão aí para fazer a lei, cumprir a lei. Eles não querem. Por quê? Porque essa Operação Lava Jato, o escândalo que aconteceu do Lava Jato, do Petrolão, do Mensalão, isso incomodou aí. Incomodou alguns partidos, políticos, tiveram várias prisões, escândalos, a mídia mostrando aí 24 horas, e isso foi acontecendo. Agora, eles estão querendo, com essa proposta de emenda à Constituição 05, essa PEC, entrar no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão acima, é um órgão controlador, vamos assim dizer, normatizador, orientador e até de punição, se for o caso, para controlar as atitudes dos promotores e dos procuradores do Ministério Público. Freio. Ou então, mas como é que eles vão fazer isso? Colocando dentro do órgão desse chamado Conselho Nacional do Ministério Público, pessoas que não são do Ministério Público e que são o quê? Políticos, ou indicados por políticos ou por partidos para compor este órgão que controla o Ministério Público. Ou seja, vão querer colocar a raposa para tomar conta de galinheiro. Existe aí uma corrente muito forte. A sociedade está cobrando, eu tenho acompanhado aí pela internet, as pessoas não estão aceitando isso não. Então, a gente está aguardando aí com grande atenção que essa votação não passe. Porque se passar, vai prejudicar a atuação dos promotores de justiça, principalmente os federais, das grandes operações de combate à corrupção. O corrupto no Brasil, ele não aceita ser investigado, ele não aceita ser processado, ele não aceita ser punido, porque, de certo, ele entende que é assim que funciona, porque assim funcionava e assim tem que funcionar. Foi-se o tempo. A Operação Lava Jato, que infelizmente ela foi destruída por interesses, sei lá, ou sei sim, de alguns elementos do Supremo Tribunal Federal que praticamente acabaram com essa operação. Então isso não é minha opinião, não é minha fala, é o que está aí no rádio, jornal, televisão, para todo lado. Então todo mundo está careca de saber disso. Agora, com essa intervenção no Ministério Público, que eu disse que a raposa vai tomar conta do galinheiro, as coisas tendem a ficar mais fáceis para os corruptos. E nós não podemos deixar acontecer isso. Nós, que eu digo, são os senhores deputados, que vão agora votar, os deputados. A gente espera que isso não passe, porque o político está lá em Brasília, na Câmara Federal, está no Senado, é para defender o interesse do país, do Brasil, da lei. Não é para fazer outro tipo de coisa. Então, vamos ficar atentos, acompanhando aí o desfecho dessa chamada PEC 05. Outra coisa importante também acontecido nessa semana foi o presidente da Câmara Federal, deputado Ayrton Lira, comandou lá a toque de caixa, um projeto que muda as regras do ICMS dos combustíveis, gasolina, óleo diesel, álcool.
ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviço. Então, eles aprovaram rapidamente esse projeto, vai agora ao Senado. Pelo que eu tenho visto, parece que lá no Senado a coisa vai agarrar um pouco lá, porque já tem senador querendo dar muito palpite em cima do que foi aprovado na Câmara Federal e que vai diminuir o imposto de circulação de mercadoria dos combustíveis, que é altíssimo. No caso de Minas Gerais, passa de 30%. Então, se a gente coloca R$10 de gasolina, mais de R$3 é imposto. Imposto do Estado. Então agora com esse projeto, durante 12 meses vai haver aí uma diminuição desse imposto em todo o Brasil. É uma matéria mais extensa, como eu não tenho tempo aqui, no próximo programa eu vou voltar a explicar para o telespectador, mas em resumo é isso aí, é tentar conter, porque aumenta a gasolina, aumenta o imposto, aumenta a gasolina, aumenta o imposto. Então vai o quê? Segurar esse ICMS. Ah, mas o Estado vai perder dinheiro. Paciência. O município vai perder dinheiro. Já tem governador que é programando aí um lobbying de governadores para entrar no Supremo Tribunal Federal contra esse projeto que foi aprovado na Câmara Federal. Então, interesses e desinteresses, umas coisas assim que a gente não consegue entender. Mas foi aprovado. Nos próximos 12 meses, a Câmara já disse que vai diminuir o imposto. Diminuindo o imposto, vai diminuir o valor, o preço da gasolina, do álcool e do diesel. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser. Obrigado, um abraço.